Amém, irmãos. Graças a paz. Vamos caminhar nessa oração do nosso irmão, amém? Vamos abrir as escrituras em 2 Coríntios. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós, esses dias, essas noites, né, que a gente tem procurado falar sobre esse assunto em 2 Coríntios, um dos propósitos é nós entendermos, assim, não que não saibamos grande parte disso, mas compreendemos ao ponto de nos abalarmos menos com algumas situações que muitas vezes nos sobrevêm. É muito normal nós ouvirmos e aprendermos dos irmãos que a sequência de ensinamentos já antes colocados, revistos, repassados, relembrados, foi uma prática comum dos discípulos e de Jesus. Ensinar o que já foi dito, dizer de novo, dizer de novo. Os nossos irmãos que, de certa forma, iniciaram aqui no Brasil esse modo que nos reunimos, todos os livros deles têm muito isso. Você pega um livro do Otto Maniz, você podia resumir 200 páginas em 50. Porque ele fala. Essa repetição é quase de você se estafar até entender aquilo. Não é diferente com a gente, e eu sempre gosto quando eu posso, e lembro de lembrar isso, porque é do nosso natural, penso eu, talvez não todos, mas uma grande maioria, o cérebro ou a mente, ao estar ouvindo algo já conhecido, pode meio que esnobar ou não entender que quanto mais bases você tiver sobre um assunto que lhe é dito, que você já tem conhecimento, mais luz e verdade você vai conseguir ter. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando nós lemos a Bíblia, algumas vezes eu cometia um pecado absurdo. Foi obrigado o irmão me chamar a atenção. Qual é? Você começa a ler um livro que você conhece muito bem, a ler o capítulo de Mateus, não, o 2 eu já sei. Vai para o 3, não, esse aqui eu já li. Cego de Jericó, não, essa história eu já conheço. Vai para o 4, e vai pulando. Aí você pergunta, irmão, você leu a Bíblia de novo? Já li. Na verdade, ele leu só o que ele imagina que precisava. Os recortes. E dos irmãos que nós respeitamos nas Escrituras, dizem que isso é um tremendo erro. Por mais que leiamos o mesmo texto, a mesma palavra, ouçamos ela várias vezes, ainda somente aí, na verdade, no livro do Christian, com maçã de ouro e salva de prata, o Christian diz o seguinte, para a experiência dele, né? Pode não ser a nossa. Para termos revelação do Senhor, seria necessário conhecermos um texto tão bem que fecharíamos os olhos e lembraríamos de cada vírgula, cada parada, cada acento. Aí o Senhor começará a nos dar um pouco mais de luz e de verdade. Senão ainda estaremos lutando para entender o texto. Apenas o texto. E é isso, nós estamos no 2 Coríntios, e alguns dias atrás nós falamos sobre essa vida interior, essa vida que vence, e a base desse 2, 3, 4, e 5 e 6 não é muito diferente disso, não. Paulo está descortinando para as pessoas em Coríntios uma revelação que ele experimentou.
Ele, ao ser atacado, de viver uma vida, talvez, não de acordo com a palavra, fora da experiência, Paulo começa a mostrar que não, o seu ministério é nas Escrituras, é verdadeiro. Lá atrás nós vimos 3 formas dessa vida ser manifestada. Vamos relembrar. Capítulo 2 e 3, Paulo fala que essa vida, ao se manifestar, ela pode ter a experiência na Assembleia de um bom cheiro, um bom perfume. Uma vida quebrada, ela cheira a Cristo. O odor que ela exala é o Senhor. E mais uma vez eu quero lembrar, isso não tem nada a ver com a oralidade, com a capacidade. É bom a gente falar sobre isso, porque no cristianismo aí fora, aqueles dons que são mais visíveis, eles ficaram tão visíveis que tornaram invisíveis quem dá o dom, que é o Senhor. Então, muitos irmãos, é sempre bom lembrarmos que quando Paulo diz no capítulo 6 que nós temos um ministério, Paulo está de fato falando do corpo de Cristo. E esse Espírito que habita em nós, essa vida que nós vamos ver um pouquinho mais, lembrando, em cima do que foi dito, e vai ser dito ainda muito, hoje pela manhã. Quem perdeu a reunião hoje pela manhã, perdeu muita coisa. Não vamos deixar de estar juntos, irmão, domingo pela manhã. É muito importante esse momento. Não me perdoe esse parêntese, é muito importante. A gente orou e muitos irmãos lutaram para ter mais um momento com as Escrituras. Mais um momento aprendendo de irmãos que vão ter que acordar mais cedo, vão ter que se dar, vão ter que abrir mão um pouquinho do lazer domingo de manhã para se dedicar à leitura e trazer um estudo para nós. Se nós não valorizarmos isso, quem vai valorizar? Quem? Hoje pela manhã foi muita riqueza. Dessa que nós vamos caminhar hoje à noite. A vida ressurreta. Então, se o que foi dito pela manhã está guardado no coração, você vai compreender ainda mais do que vai ser dito hoje à noite. Essa vida ressurreta que Paulo esclarece um pouco em 2 Coríntios 2, 3 e 4, ele traz 3 características que nós anotamos. Uma delas foi o bom perfume. Sempre que você estiver perto de alguém, que você sente Cristo, na fala, no andar, no linguajar, no tratar com as pessoas, tenha certeza de uma coisa: ela já recebeu muita pancada. E ele também. Paulo coloca esse bom perfume que está em um local bem armazenado, mas quando quebrado, exala um cheiro maravilhoso. E nós lembramos aqui quantas vezes, não somente, talvez muito mais os irmãos do presbitério, mas talvez irmãos que pastoreiam já tiveram essa experiência de ir na casa de alguém que está sofrendo muito, sendo muito atribulado, e sair de lá melhor do que o que você entrou. Porque aquela pessoa, ela exala o Senhor. Obrigado. Pode virar para lá, os irmãos. Obrigado. Aquela pessoa, ela exala a Cristo. O sofrimento, o moer, fez com que ela fosse desaparecendo suas mazelas, seu querer, sua vontade, e a de Deus fosse ficando. E Paulo continua lá atrás, dizendo que também a manifestação de uma vida em Cristo é como uma carta, bem escrita pelo Senhor, que ao olharmos de longe, não há muitos segredos, porque é uma intimidade de Deus. E vimos lá no final dos capítulos anteriores, ele dando um terceiro exemplo, que é do espelho. No capítulo 4 e 5, ele vai aprofundar um pouco mais isso. Porque alguém poderia perguntar: mas Paulo, mas de onde vem esse perfume? O que reflete esse espelho? Ou de que forma essa carta fica bem escrita? Porque eu posso olhar para mim e muitas vezes só ver mazelas, e talvez você olhe para mim ou para alguém da Assembleia
e também só veja mazelas, e entenda isso, muitas vezes é normal. Nós vamos chegar no capítulo 5, muitas vezes é normal, nós não conseguimos enxergar o invisível. Por que é tão difícil falar de fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É difícil. Nós somos seres humanos treinados ao que vemos. Nós somos levados pela visão. Em tudo. Nossas escolhas, a maioria delas, é pelo que a gente está vendo, calculando, ministrando. E o relacionamento com Deus não é esse. Vamos lembrar da consagração do Davi? O profeta, que talvez era como nós, chega na casa do homem de Deus e vê um bocado de homem grande, gigante, bem armado, bem estruturado, bem nutrido. E ao ver esses homens, o que é que ele diz? É esse o rei de Israel. E ele erra por várias vezes, não é uma nem duas. É esse o rei de Israel. Porque nós somos assim, se não tomarmos cuidado e não tivermos em Cristo. Nós vamos pelo linguajar, pela cor da pele, pelo carro que dirige, pelo corpo perfeito, por várias coisas. E o Senhor não tem esse caminho. Não tem. É normal dizer que os discípulos que o Senhor escolheu, nenhum pastor escolheria para ser nada, nem porteiro, nem cooperador, nem para ficar na portaria. Não, vamos pegar isso aqui para ficar na portaria. Deus o livre, nenhum presta. Não há nenhum dos 12 que você olhasse e dizia assim, não, ele olhou e viu alguma coisa interessante. Irmãos, isso é muito bom para o nosso coração, porque ao olhar por discípulos que estão mais próximos do nosso tempo, há esperança para nós. Amém? Há muita esperança para nós. Se o Senhor conseguiu trabalhar com aqueles 12 homens, com certeza vai cooperar conosco. Com certeza vai cooperar conosco. E Paulo não é um homem fácil, difícil, duro. O irmão Delcio Meirelles disse que a marreta quebrou mais Paulo porque ele era muito duro, então tinha que quebrar muito força. Era um homem muito obstinado, firme nas suas convicções e certezas. E precisou apanhar bastante. Nós lembramos o que ele fez com João Marcos, se eu não estou enganado. Os irmãos lembram o que ele fez com Marcos? Saiu para uma viagem. Marcos parece, tudo indica, não foi muito bem naquela viagem, ninguém sabe o que aconteceu, só sabe que Paulo disse, não, comigo não. Esse menino aí que não sabe de nada, vai caminhar comigo mais não. Depois do Senhor ter o quebrado, ele disse que Marcos era muito importante para ele. Mas todos os homens foram quebrados, irmãos, lapidados, precisaram ser. E nós lemos o capítulo 4, versículo 1 até o 6, e demos uma parada no 7, mas eu queria voltar para o verso 6, do capítulo 4, que diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração. E nós, ainda domingo, vimos que foi o próprio Senhor que resolveu brilhar em nossas trevas. Nós, largados, perdidos, em trevas, em densas trevas. O plano do Senhor perfeito, maravilhoso, fez com que o Senhor mesmo brilhasse em nossas trevas. Não foi um anjo, não foi um arcanjo, o próprio Senhor. E o tesouro, que nós vamos já começar a falar sobre ele, é a parte B do versículo 6, que nós chamamos a atenção, para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, existe um livreto, que eu esqueci o nome do irmão, me perdoe, mas eu vou, esse dia eu estava lembrando, tem um livreto só sobre essa frase, a iluminação do conhecimento da glória de Deus.
Entenda uma coisa, é algo muito grande e possivelmente não decifrável nessa vida. Deus jamais será totalmente destrinchado, porque Ele é Deus. O Senhor é tão grande, é tão magnífico e maravilhoso, que somente pelo Seu Espírito em nós conseguiríamos perceber a iluminação do Seu conhecimento. O Senhor se revelou para nós e nós o entendemos. Como? O próprio Senhor iluminou o nosso coração, abriu uma brechinha que seja para nós entendermos esse plano maravilhoso, essa ressurreição maravilhosa, esse homem habitando em nós. Entenda, o capítulo 4 e 5 agora, a palavra ou o texto que você mais vai ouvir, buscar entender, é essa habitação de Deus. O que nós somos nessa nossa caminhada cristã? A habitação de Deus. E ele termina o versículo 6 dizendo: conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo que o homem queria saber. Entenda, alguns irmãos e teólogos aí, seja ortodoxos, liberais, seja quem for, pelo menos em uma coisa eles convergem e concordam. A humanidade tinha um desejo, de Adão para frente, de ver a Deus, de tocar nesse espiritual, nesse mundo. E o Senhor resolveu se manifestar na face de Cristo. Não é por acaso que a revelação de Paulo é uma das maiores da Bíblia. Cristo é a imagem do Deus invisível. Não queira ver outra coisa, é Cristo. O Senhor está no Filho. Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem quisesse ver como é que Deus ama, como é que Deus age, como é que Deus julga, como é que Deus trata as pessoas, precisamos olhar para o Senhor. O Senhor é a revelação magnífica do Pai. É isso. E eu vou me demorar nisso, sabe por quê? Porque esta responsabilidade é repassada para nós. É bom demorarmos nisso, entender isso com calma, porque já foi dito aqui por mim, por alguns irmãos, e você pode perder esse fio da meada. Todas as coisas que aquele povo antigo da velha aliança precisava ver do Pai, do Deus eterno, do Yahvé, a revelação estava em Cristo. O mistério que estava oculto, que os homens aguardavam, quem é esse Deus Yahvé, que ninguém nunca viu, de quem vocês falam tanto, onde está? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Caminhou entre os homens. Deus caminhou entre os homens. E não em teofanias ou epifanias, como já tinha acontecido e nós aprendemos aqui vários meses com o irmão Walter e com os irmãos. Não somente nas epifanias e teofanias, não. Ele foi além. Veio através do ventre de uma mulher, como todo homem vem à terra. Nasceu, cresceu e caminhou entre nós. Viveu, era morada de Deus. Quando isso aconteceu, acaba-se a necessidade de qualquer templos locais. Não existe montes, não existe lugarejos, nem coisas feitas por mão de homens, nada tem mais importância. Não há mais sentido. A adoração não é mais ali nem acolá. É nele. Somente nele. Ele resumiu tudo à pessoa do seu Filho. Somente a ele e nele a vida eterna.
A gente fala com a simplicidade dessa hoje, é muito grande para aqueles judeus entenderem. Mas como? Mesmo estando escrito, estava claro nas profecias, claro onde nasceria, claro de onde viria, claro que não seria de realeza. Mas os homens, a religião, as pessoas preferiram ver o que quiseram. E não viram ao Senhor. Não perceberam ao Senhor. Mas Paulo diz que ele brilhou em nós. E essa iluminação do seu Filho, nós a temos. Amém? Nós a temos. Aí no versículo 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro. Irmãos, eu sei que entre nós essa conversa nem existe, mas é bom porque você vai ser bombardeado a vida toda com essa heresia. O único tesouro que a nós foi prometido é este: a vida do Senhor em nós. Este. Não acredite em qualquer outra profetada inventada que queiram te dizer aí de você dar 1.000 e dar 10.000, ou nada. Não há outro tesouro nas Escrituras prometido a nós, senão Ele. Ele é o nosso tesouro. Amém? Ele é o tesouro. E é nisso que Paulo se apega. E é aqui onde Paulo vai começar a destrinchar algo para nós. Porque nós, assim como Paulo, vivemos nesse mundo. E outras coisas são nos apresentadas. Mas a palavra para nós a partir daqui é a mesma do Senhor para aquele jovem. Aonde está o teu coração? Aí está também o seu tesouro. O que é tesouro para nós? Aonde está o nosso coração? Paulo e os discípulos, assim nós também, tinham uma visão clara do que era importante para ele. O que era importante para Paulo? Mais do que qualquer outra coisa, era esse tesouro. O próprio Senhor. E ele, ao ter essa revelação, ele coloca para nós que esse tesouro é colocado em vaso de barro. E diferente da semana passada, a gente queria falar um pouco aqui mais sobre esse vaso, porque nós vamos falar depois sobre vaso de honra, desonra e outras coisas. Esse vaso, nós tínhamos algumas especificidades para vaso, no período bíblico, onde Paulo está possivelmente lembrando. Você colocava no vaso coisas que são importantes para a sociedade desse período. A maioria delas era perfume, alimentação, documentos. Muitos tratados e documentos históricos foram achados dentro de vasos. O vaso guardava coisas importantes. Paulo não está fugindo da realidade do vaso da época, não. O vaso guardava algumas coisas interessantes, mas era frágil. Então, ao mesmo tempo que Paulo está mostrando que o Senhor é tudo que ele tem, o Senhor é um tesouro eterno, não há outra coisa que importe a Paulo senão o Senhor. Ele também nos lembra que tudo isso é um vaso de barro, frágil. Aí essa é a questão. A maioria de nós pode cometer o erro que Coríntios cometeu com Paulo. Só olhar para o vaso, para a fragilidade. Com certeza Paulo tinha defeitos. Com certeza Paulo tinha problemas, dificuldades. E Paulo precisava dizer que o vaso é frágil, mas o que está dentro não. É outra coisa, é o Senhor. É por isso que nós precisamos, irmãos, cada vez mais honrar os nossos irmãos. Esse que está perto de você. Essa que está perto de você. Honrar. Há um tesouro muito grande dentro desse vaso.
Eu sei que a gente convivendo todo dia, principalmente homem com esposa e filhos e tal, nós temos muita dificuldade de ver o Senhor nas pessoas. Mas, amados, que o Senhor abra os nossos olhos. Há um tesouro nessa pessoa. Há um tesouro que o Senhor colocou nela. Nós precisamos vencer isso. Muitas vezes nós valorizamos A, B, C, D. Não, irmãos. Precisamos valorizar o Cristo que habita no irmão, na irmã. Nossos relacionamentos sempre terão entrado. Paulo se deu por esses irmãos. Mas alguns grupinhos não achavam ele interessante. E Paulo coloca aqui esse tesouro dentro do vaso, porque entenda, já foi nos dito aqui, o tesouro precisa ser visto. As pessoas precisam tocar nessa vida. E Paulo vai dar o seu exemplo. Sofremos pressões de todos os lados. Eu não sei se a sua vida é diferente. Imagine que é igual a do Paulo, a minha e a da maioria das pessoas. Esse vaso que é frágil. Tinha uma cidade de Maragogipe, na Bahia, que todo ano eu levava uma turma do 6º ano para ver fazendo vaso. Que lá Maragogipe é conhecido como a terra dos vasos de barro, tudo de barro. Só gosta muito de fazer. Aí tem aquelas... E o cara com o pé aqui rodando as coisas e fazendo vasozinho. Os meninos gostavam, tirar foto, filmar. E algumas vezes a gente via ali. E o homem dizia que a pressão da mão, para modelar, ele explicando de onde vem a pressão, como é que tem que fazer o pote, tal, o filtro. Essa memória de Paulo a nosso respeito, que o nosso corpo, mesmo tendo tesouro, é um vaso de barro, é para nos lembrar desse modelar do Senhor. Há algo muito importante dentro de mim e de você, que o Senhor quer que seja percebido, seja visto. Então esse vaso vai ser pressionado, modelado. E Paulo entendendo isso, porque entenda o lugar de Paulo. Paulo está sendo perseguido pelos irmãos, e ele quer entender que vida espiritual é essa. Por que tanto sofrimento? E ele diz assim: nós sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Amém? Irmãos, é muito importante uma coisa. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que me preocupou. Ele disse, eu estou vendo o pessoal cristão reclamando mais da vida do que quem não é. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar dificuldade, irmão, porque todos nós passamos. Mas entenda, nós temos o Senhor. Amém? Paulo quer nos levar para esse degrau. Qual? Entender que nós seremos, sim, pressionados de toda forma. Pressionados por patrão, por trânsito, por cobrança, por dívida. A pressão do mundo existe. Mas nós temos que crer que não seremos arrasados com ela. Senão perdemos as esperanças. Se nós não cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor, mesmo sendo pressionado, Ele não vai deixar que morramos, que pereçamos com isso, aonde vamos? Vamos ser como o mundo, desesperançados, agoniados. Nós temos o Senhor, irmãos. A diferença nossa para o mundo é que o mundo só tem mesmo o mundo. Nós temos o Senhor. Mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Entenda, haverá situações que nós vamos ficar perplexos. Com
Como isso pode acontecer? Mas que o Senhor não permita que chegue a nós o desespero. Perplexo, podemos chegar? Sim. Entenda onde eu quero chegar. O Senhor pode permitir que nós cheguemos até quase morrer. Mas se Ele não quiser que morramos, não vai haver morte. O Senhor pode permitir situações em nossa vida que nós vamos quase desesperançar. Mas Ele vai, ainda assim, nos fazer voltar. Mas isso, irmão, não pode ser somente um jogo de palavras. Nós precisamos crer nesse tesouro que habita em nós. Esse tesouro que habita em nós. Perplexidade, várias vezes nós podemos ficar. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa tradução, NVI, uma certa vez um irmão questionou, abatido? Aí a gente foi olhar no grego se realmente poderia ser traduzido como abatido. E sim, é a possibilidade de ser abatido. Paulo vai longe ao ponto de dizer que nós podemos até ser abatidos, mas não falecer e desesperar-se. Problemas podem nos derrubar, dificuldades nos deixar para baixo. Mas o que Paulo está nos trazendo aqui pelo Espírito é que nós temos uma viva esperança. Nós não estamos isentos de coisas ruins que o Senhor permita que passemos. Vergonhas, dores. A perplexidade pode tomar o nosso coração. Faz menos de um mês, eu não vou relatar aqui tudo, porque quem soube, soube, quem não soube, amém. Não edifica em nada. Mas faz menos de um mês que eu fiquei muito perplexo. Com uma situação muito complicada, porque eu só lembro que eu estava no chão, rodeado de gente, quando chegou o Júnior e mais alguns irmãos. E a única coisa que eu fazia era olhar para o céu e dizer o que foi que houve. Mas o Senhor pode deixar que fiquemos perplexos, sem entender nada. Eu lembro que eu abraçava o Júnior e só dizia assim, o que foi que houve? Uma mulher disse que o que eu mais repetia era, eu estava indo comprar a comida da minha esposa para lá para casa, ouvindo louvor, estava cantando cânticos. Estava louco, esse dia eu estava lembrando, eu estava louvando, cantando cântico, agradecendo pelas boas corridas. E depois me lembro no chão em cima da calçada. O que é que o Senhor quer? Não tenho a menor ideia. Nós podemos ser levados a situações de perplexidade, mas o Senhor não nos deixa. Não nos deixa. Isso não é nada com o que Paulo passou. Nada. Paulo continua no versículo 10 dizendo, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa expressão é muito difícil para alguns irmãos. E é muito sutil tocar nesse assunto. Mas nós não temos problema em tocar, porque isso para nós é muito tranquilo. Nós vamos padecer e sofrer como corpo de Cristo, individualmente. O Senhor vai nos ajustar no sofrimento, na dor, na peleja, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa vida que hoje de manhã foi ministrada, essa vida ressurreta, que tanto nós queremos, tanto nós almejamos, Senhor, me faz parecer mais contigo. Senhor, me ajuda a crescer, a estar mais próximo de Ti. Paulo está colocando que sim, o Senhor, ao nos levar por caminhos que muitas vezes nós não conhecemos,
é para que essa vida se manifeste. Irmãos, no capítulo 5 vai ficar mais tranquilo, mas entenda, cada um de nós, o Senhor precisa levar nessa vida ou depois, vamos ver isso, até a nossa morte total. E somente o Senhor habitar. Não há ressurreição sem morte. Nós experimentamos e recebemos a ressurreição porque Ele morreu. Mas a prática e a vivência diária de uma vida ressurreta vai depender do quanto nós assumimos também que morremos. Ele vai melhorar isso para nós. Vamos no versículo 11. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, para em vós atuar a vida. Olha o entendimento que esse irmão chegou. Presta atenção. Somente para você, irmão, que gosta de servir, de se dar para o Senhor, para você não entrar em problema, em confusão. Paulo chega aqui a uma conclusão espiritual. Amados, não se preocupem. O meu sofrer, o meu morrer, as minhas perseguições, dores e chicotadas, o meu quase ser levado à morte, é para que em vocês seja produzido vida. Lembre-se, irmãos, em escala menor ou maior, alguém tem que colocar a arca no ombro para o outro passar. Amém? Alguém tem que morrer. Se o seu irmão ainda... Se o seu irmão ainda não está nesse nível, mas você já caminhou um pouquinho, morra você. Entende? Estou falando isso para mim primeiramente, tá, irmão? Falando você, mas é primeiro para quem está ministrando. Ah, mas o meu marido, mas o meu irmão, mas a irmã é muito brava, cadê Cristo nela? Não, cadê Cristo em você? É muito fácil cobrar Cristo nos outros. Cadê que a vida dele é quebrada? Cadê que a vida dela é quebrada? Não. E a sua? Mas ela não morreu ainda, então morra você. Mas ele não morreu ainda, então morra você. Aguarde que o irmão aí ainda está caminhando. É muito difícil. Paulo fala para uma igreja que o persegue, não se preocupem. Essas agruras que eu tenho passado é para que vocês tenham vida e cresçam. Sabe aquele pai de família que entende que ele compra roupa de ano novo e Natal para falar de coisas materiais todo ano para os filhos, mas ele usa mesmo. Não tem problema. Quantos pais fizeram isso a vida toda? Nós que somos da década de 80, 90, sabemos muito bem disso. Quantos outros pais compraram uma roupinha para os 3 filhos e eles? Nada. Sapato? Nada. Mas o menino tinha. Isso é eles morrendo para que os filhos tenham vida. É o que no plano material é o que o Paulo está dizendo. Muitos de nós, se queremos que a igreja avance, tem que assumir a sua morte. Eu só vou ser espiritual quando todos morrerem. Não, amado. Cada um de nós está num período da caminhada. Muitos de nós tem que assumir primeiro, para que os outros possam ir. Paulo tomou esse lugar. Não se preocupem comigo. É assim mesmo. Paulo, você sofre demais. Não tem isso não. É o meu lugar agora, para que em vocês essa vida seja produzida. Alguém tem que fazer. Verso 13. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei. Foi uma das palavras mais ditas hoje pela manhã.
Se você estava assistindo ao vivo, no chat lá do YouTube, quando o irmão Val estava falando, muitos irmãos colocaram, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Por quê? Porque é na crença no que foi dito hoje pela manhã que você vai conseguir chegar no mínimo onde Paulo chegou. E onde foi que Paulo chegou? Que nada importa senão o Senhor, senão o tesouro, nem o corpo dele importa. Já ele vai dizer isso. Senão o Senhor. Mas para isso é preciso crer que há ressurreição, que há algo depois da morte, que tudo não acaba aqui. Amado, é diferente você visitar uma pessoa no hospital que não tem perspectiva. Na verdade, eu nem sei como é viver sem crer na ressurreição, irmãos. Eu fico pensando, deve ser uma tristeza absurda. Faz anos que eu não vou em hospital e quando eu ia também nunca fiz essa pergunta. Mas você imagine alguém que está para morrer e não sabe o que vai acontecer com ela. É mentira. Aqueles que dizem tanto faz. É mentira. Deve ser agonizante você estar ali e vai fazer o quê? Mas o que Paulo quer nos dar aqui de mínima revelação é que se nós chegarmos ao ponto máximo dessa vida que é a morte, ainda assim nós cremos que é a vida. É isso que vai nos fazer andar. Verso 14, sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, por que Paulo faz questão de falar aquele que ressuscitou Jesus? Não é somente pela questão teológica correta, não, que Paulo é um teólogo correto nas Escrituras. O Pai foi que ressuscitou o Filho. Aí você vai ler os Salmos e outros textos, que não é o nosso caminho aqui agora. Mas é para que você tenha certeza que assim como o Pai ressuscitou o Filho, também se estende até nós. O Filho está em você. Amém? O Filho está morto? Não. Amém? O Filho está vivo. Aonde ele estiver, você está. Então, se você morrer por alguma razão, antes ou depois do que você imagina, não se preocupe. Você está nele. E ele está vivo. Ele não está morto. Se algum de nós passar dessa vida antes da sua vinda, não nos preocupemos. Ele está em nós e nós estamos nele. E ele está vivo. É essa realidade que Paulo abriu os olhos e queria caminhar. Não me preocupo, Sérgio. Para Paulo era assim: o que vai acontecer? Pode me matar, pode me trucidar, pode me chicotear, pode cortar a minha cabeça, não tem importância. Eu estou nele, ele em mim e ele está vivo e eu não morro. Não há como matar quem está vivo. Não tem. Essa é a nossa esperança, irmão. Nós não podemos abrir mão dela, de jeito nenhum. 14. Também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações. 16. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior, aqui ele fala do corpo, esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Amado, não tem jeito. Todos os dias é um dia a menos. Vamos falar de obviedade. Todos os dias é um dia a menos. Às 24 horas parece que tem 10 ou 12. Corre. Nosso corpo se desgasta. Nosso fim, no que diz respeito ao nosso corpo, é certo. Não temos sofrimento com isso. Vai acabar um dia. Vai se desgastar. E Paulo nos lembra que por mais que seja uma realidade,
na mesma proporção, o interior no espírito cresce, ganha vida, é acrescentado ao Senhor. Da mesma forma, versículo 17, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Antes de ler o 18, eu quero dizer que Paulo, sempre que eu leio esse versículo 17, nós lembramos o quanto Paulo cria no Senhor. Porque nós temos, muitas vezes, o descuido ou a mania de colocar os nossos sofrimentos muito maiores do que o tesouro. E eu sei que dentro do redemoinho, dentro da luta, dentro da dificuldade do problema, o nosso natural é fazer isso. Mas o que Paulo nos convida é olhar de outra forma. Toda tribulação que você passar, ou esteja passando hoje, toda dor que você sentir, ou esteja sentindo hoje, Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação, diante do que é o Senhor. O que temos que sempre fazer, irmãos, que o Espírito nos ajude, é colocar na balança a dor, o sofrimento, as lutas que eu estou passando e o tesouro que foi me dado. E buscar que o Senhor nos esclareça que esse tesouro é muito maior. É muito melhor. Nada do que nós possamos passar aqui pode nos tirar desse olhar para o Senhor. Nada. O 18, pois não fixamos, e aqui encerramos, não fixamos o olhar nas coisas visíveis. E aqui nós queremos enfatizar algo para mim e para você. Para onde você está olhando? Nosso coração se angustia e perde a paz. É por isso a palavra fixação aqui no grego é olhar com atenção apenas para isso. Já viu uma pessoa fixada em jogar? Fixado em futebol? A fixação aqui que Paulo coloca é que se o problema, se a dificuldade nos fixou, nos deixa apenas olhando para isso, nós não conseguiremos ver o Senhor. É por isso que eu digo a você, não rejeite pastoreio. Abra sua casa, abra sua boca. Não rejeite que as irmãs cuidem de você ou que os irmãos cuidem de você. Muitas vezes estamos tão fixados que somente alguém batendo no nosso ombro é que vai nos tirar dela. Não ache somente você se basta. Não se basta. O Senhor nos deixou o corpo. Amém? Todos os santos. Mas a nossa fixação às vezes é tão tamanha que nós não conseguimos ver irmãos, irmãs, não lemos mais a Bíblia, só o problema nos toma. Nós damos graças ao Senhor pelo corpo de Cristo, irmãos. Pelo tesouro que nós temos. Paulo, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. O que é que você está vendo? É somente a dor, a luta, a tristeza, o desânimo, salário pequeno, contas grandes, problemas afetivos, emocionais. O convite do Senhor hoje para você não é fingir que isso não existe, mas é não fixar os seus olhos nisso. Paulo nos convida, mas naquelas que não se vê. Amém?
Não fixe os olhos naquilo que você vê, mas naquelas coisas que você não vê. Aí, amados, é preciso lhe perguntar: o que é que você não vê? Paulo, quais são as coisas que eu não vejo? Que eu tenho que fixar meus olhos nela? A graça, o amor do Senhor, o cuidado, a misericórdia, o corpo de Cristo. Nós temos que fixar os nossos olhos e o nosso coração naquilo que o Senhor nos deu, nos dá todo dia. Você está aqui hoje, sentado, ouvindo a palavra. Durante o dia todo, o mundo aí morreu várias pessoas. Mas o Senhor te deu graça e você está aqui. Há muitas mães chorando porque os filhos foram perdidos pela violência e pelas drogas. Mas os seus estão aqui. Há muitos casamentos destruídos e acabados no vício e na prostituição. Mas nós estamos aqui. Há muitas pessoas que não têm nem o que comer. Nós almoçamos, tomamos café, vamos já comer de novo. O Senhor botou comida na nossa casa. Irmão, nós temos que fixar os olhos no que nós às vezes não vemos. É tão diário, é tão corriqueiro. Nós não conseguimos ver o cuidado do Senhor. O Senhor cuida de nós. Todos os dias. Paulo cria nesse cuidado. E Paulo encerra o versículo 18 para encerrarmos também. Pois as visíveis são temporárias. Beleza, temporária. Se um dia eu tive, não me lembro. Dinheiro, temporário. Saúde, é temporário. A vida é temporária. Empregos, amigos. Os filhos que enchem a nossa casa se vão também. Dói, mas vão embora. É temporário, mas o Senhor não. Tudo se vai, tudo se passa. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se vê são eternas. E é nessas que o Senhor quer que guardemos o nosso coração. Naquilo que é eterno. Naquilo que o Senhor tem guardado para nós. Amém? No capítulo 5, queria que os irmãos lessem depois com calma o capítulo 5. Capítulo 5 vai abrir uma porta para nós que é sobre a questão de como esse vaso age. Mas o principal falar de Paulo no capítulo 5 é sobre agir como a vida que Deus nos deu. Ele nos deu essa vida e um tesouro. O nosso agir precisa ser tal como a vida e o tesouro. Senão depois veremos consequências. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos que vão falar aqui sobre o pão.